Boa noite, gente. Pode sentar. Ah, já sentaram. Rápido, hein? Tem que colocar mais- Fechou. Boa noite, galera. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá, deixa eu abrir o slide aqui. Fechou. Bom, gente, vamos lá. O Abner já começou com um spoiler, né? Sobre a série, sobre o que a gente vai falar, sobre pilares, os princípios da fé, né, os princípios da fé cristã. Ele já falou um pouco da engenharia. Vou tirar o ganho, cara. Ele falou um pouco da engenharia e da arquitetura, o que pilares significa. Então, pilares ele é justamente um suporte, uma sustentação para um edifício, para alguma construção. Então, ele dá base, ele dá segurança para uma construção. Então, o pilar ou os pilares são fundamentais para tudo ser feito com segurança, para que o local seja um local equilibrado, de boa sustentação, de segurança. Tem um engenheiro, Thiago Bezerra, ele vai dizer que colunas bem alinhadas dão conforto e segurança. Então você tem segurança quando você está num prédio. Se você mora em apartamento como eu moro, eu tenho que ter segurança nas colunas que ali estão. Né? Porque ela está me dando toda a segurança. Porque se não tivesse aquela coluna, o que aconteceria? Tudo desmoronaria. Tudo viraria só pó. Então, é interessante que a palavra pilares, ela não está somente ligada à questão de construção. Ela também está ligada à questão de moral, à questão de fundamento, suporte de apoio. Né? Então, na vida cristã, os pilares são muito importantes. Então, na fé, na vida cristã, existem alguns pilares que dão sustentação para a nossa fé. Então, eles nos dão segurança naquilo que cremos. Eles nos dão firmeza naquilo que acreditamos. Então, uma verdade, né, é um pilar. Nós temos uma verdade de que Deus, ele existe e que cuida bem de nós. Isso é um pilar para nós. E nesse mês inteiro a gente vai estudar alguns pilares que são importantíssimos para a nossa fé, para a nossa vida. E a igreja, ela é responsável por transmitir esses pilares ao mundo. Ela é responsável por falar daquilo que é saudável para a sua fé, daquilo que vai te fazer crescer e amar a Deus a cada dia mais. E um desses pilares que a gente vai falar hoje é a Bíblia. Então eu quero deixar algo bem prático para vocês. Se você não trouxe sua Bíblia, traga sua Bíblia nos nossos próximos encontros. Tá? Outra coisa, prepara o bloco de notas, anota muita coisa, que é informação para a sua vida. E quem sabe a gente não faz uma outra competição com as perguntas em cima dessa série. Então, se prepara. Se você não quer levar torta na cara, se você não quer passar vergonha, assim como o Mateuzinho passou, né? Quem que é o nome do pai de Jesus? E aí ficou, né? Moisés, Abraão, né? Judas. E não chegou no nome do pai de Jesus. Então, pega o seu celular aí, usa ele para algo bom, não para você ficar no Instagram durante a pregação, para não ficar respondendo outros no WhatsApp. Pega o bloco de notas, se prepara para anotar muita coisa bacana que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, começando, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus para que nós venhamos a conhecer e viver uma vida que agrade a Deus. Então, a Bíblia, quando você fala assim, a Bíblia, ela não é aquela série do Netflix, né, que tem lá, a Bíblia. Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia também não é filme que é lançado por aí, né? E é legal dos filmes que eles interpretam algumas histórias. Mas este não é o fim, não é o propósito, né, da Bíblia. Não é para fazer filme. Né? A Bíblia tem muitos outros propósitos que a gente vai falar aqui. Porém, a gente precisa entender que nós estamos vivendo num mundo secular. E esse mundo é caracterizado pela pós-modernidade e pela hipermodernidade. E o que é isso, Arthur? Possivelmente você já ouviu essas expressões na sua escola. Né? Então, a pós-modernidade, qual que é a característica dela? É a celebração do indivíduo. É o homem pelo próprio homem. E o que é a hipermodernidade, Arthur? A hipermodernidade é pensamento líquido, fragmentado. É cada um na sua, cada um com a sua verdade. Eu busco aquilo que me interessa e pelo tempo que me interessa.
Então a gente vive hoje uma sociedade de relacionamento líquido. Então você tem um amigo hoje, mas ele não significa que vai ser o seu amigo amanhã. Porque você só está com aquele amigo porque te interessa algo nele. Ele faz algo que te interessa. E aí então você se aproxima da pessoa. Hoje a gente vive muito disso. Não existe mais aquela amizade permanente ou aquilo que você faz que, cara, eu vou fazer com todo o empenho. Não, é tudo errado. A gente falou sobre isso na série passada, né? Que tudo isso que a gente vive, às vezes, é um relacionamento superficial com amigos, com pessoas, com família, com a igreja. Então a gente está vivendo essa época, né, de pessoas que buscam por interesse. E uma das características do hipermodernismo e da pós-modernidade é a não tolerância à palavra de Deus. Eles não toleram a palavra de Deus. O rótulo deles é: não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que é certo. E aí então cada um tem sua verdade. E aí é a expressão, né, de Protágoras de que a verdade é relativa. Protágoras ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, nós não precisamos de Deus. Então, o homem sempre tem um altar no seu coração. O homem nasce com um altar no seu coração. E qual que é o altar, o nome desse altar? O próprio eu. O próprio eu. Então, o homem é egoísta nisso. E essa situação de Protágoras mostra isso. Então, sai Deus da história e entra o homem. Uma outra afirmação dele é que a verdade é relativa. É somente uma questão de opinião. Então, aquilo que importa é somente a sua opinião. A opinião dos outros não conta. E aí, então, sai a religião e entra a ciência. A verdade é tudo aquilo que pode ser comprovado. É o que eles vão afirmar. E aí, então, sai a fé, entra a razão. E com isso, nós temos uma geração individualista. Uma geração que só sabe dizer: eu posso, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. Tudo eu. E o problema dessa geração é que eles vão encontrar um vazio nas perguntas básicas da vida. Porque se não existe um centro de verdade, qual que é a verdade? É o nada. Porque ela não responde às coisas óbvias da vida. Então as pessoas hoje estão procurando uma verdade e às vezes elas encontram a verdade no universo. Só que o universo não vai ter todas as respostas que você precisa. Então, perguntas como tudo começou, a existência. A gente vê teorias e teorias sendo levantadas. Perguntas como: qual é o sentido da vida? Qual a razão de nós existirmos? Perguntas como: o que é bom? O que é ruim? O que é bom? O que é mal? A questão da moral. Quem criou esse conceito? Quem define isso? A outra pergunta que se paira na sociedade é: para onde que a gente vai depois que a gente morrer? São perguntas que eles encontram e procuram, e a resposta é nada. É o universo. E o universo não está dando resposta para isso. E então eu vejo que é preciso ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que Ele existe. É necessário mais fé para acreditar que Deus não existe do que Ele existe. É mais fácil eu acreditar no que a Bíblia diz do que algo, porque a Bíblia é algo que tem sido atestado, comprovado desde o começo da história. E ela tem respondido várias questões que as pessoas estão procurando e encontrando um vazio. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que era ateu, e a gente conversando e tal, e numa boa, trocando ideia numa boa. Ele falando daquilo que ele acreditava, eu falando daquilo que eu acreditava. Né? E aí a gente chegou num ponto da conversa que eu falei assim: cara, já pensou se eu estiver certo? Eu vou para o céu e ganho tudo. E você falou que a sua filosofia, a forma que você está pensando, diz que, cara, morreu, acabou. Não tem nada. Então, se eu tiver certo, eu ganho tudo. E se eu tiver errado, eu não ganho nada. Eu não vou perder nada. Agora, se você estiver errado e eu certo, cara, você está lascado. Você está lascado. E ele deu uma risadinha para mim e falou assim: é verdade, eu estou perdido.
segundo a forma que você está pensando. E é interessante que depois ele se converteu, de um tempo depois, né? Amém, né, Jorge? Glória a Deus. Jorge levantou a mão ali, né? Amém. Mas o que me fez pensar nisso? Porque a gente estava dialogando justamente sobre essas perguntas que a sociedade tem feito. E a Bíblia me responde todas essas perguntas. A Bíblia vai me dizer que Deus criou o universo. A Bíblia vai me dar uma razão para que eu possa viver. A Bíblia vai me definir o que é bom e o que é errado, porque Deus definiu isso. E a Bíblia principalmente vai me dar garantias na minha vida depois da morte. O que vai ser depois da morte. Então ela me dá resposta para tudo aquilo que a sociedade, o pós-modernismo, o hipermodernismo tem procurado. Isso me dá certeza, isso me dá garantia. E é isso que eu enxergo como uma verdade. Algo que me responda. E a Bíblia tem me respondido. Só que as pessoas têm olhado para a Bíblia e visto a Bíblia de diversas formas. E eu quero mostrar para você o que a Bíblia não é. Vamos lá. O que a Bíblia não é? Primeiro, a Bíblia não é uma caixinha de surpresa ou um horóscopo espiritual. Tá? Às vezes as pessoas pegam aquela caixinha de versículo, né, e pega lá um versículo e fala assim, esse é o versículo do meu dia. Ou o seu celular pintou uma mensagem, apareceu lá, um versículo do dia, você fala assim, nossa, por conta desse versículo agora o meu dia vai ser incrível. Vai ser incrível. Aí aparece o texto lá, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você fala, nossa, eu vou para cima de todo mundo. Ninguém vai me segurar hoje, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas a Bíblia não é uma caixinha de surpresa. Outra coisa que a Bíblia não é um manual que vai responder tudo sobre moral, a questões científicas, psicológicas e filosóficas. A Bíblia ela aponta para princípios que podem te orientar a responder tudo isso. Mas a proposta dela não é dar a resposta para todas essas coisas. A proposta dela é outra. Outra coisa que acontece muito. A Bíblia não é aquele meio que você tem que colocar o seu nome e você acha que vai ser igual. Por exemplo, tem muito texto na Bíblia lá que as pessoas falam de igreja pentecostal ou de outros lugares, que elas falam assim, ó, coloca o seu nome aí porque é isso que vai acontecer com você. Sabe, então pega o texto, coloca fora de contexto e arruma pretexto. Não tem nada a ver. Sabe? Outra coisa que a Bíblia não é um código de proibições. As pessoas acham, a Bíblia é chata. Ela é um livro que vai dizer somente o que eu não posso fazer. Ela diz não para tudo. Na verdade, seguir essa mentalidade é uma mentalidade ignorante quanto que a Bíblia está fazendo na sua vida, ou o poder que ela tem na sua vida. É uma inconsequência a respeito da sua vida. É um ato inconsequente. Outra coisa que a Bíblia não é, a Bíblia não é um livro de religião. Então, a Bíblia é um livro historicamente verdadeiro. Ela não é um amontoado de conto de fadas, um amontoado de mito, né, de diversas religiões, ou uma mistura de tudo, e aí então saiu a Bíblia. Não, ela não é isso. E ela tem mais veracidade do que outras religiões e do que outros escritos de outras religiões. Então, a Bíblia ela não é uma opção, gente. A Bíblia não é uma opção. Eu opto estudar a Bíblia. Para o cristão não existe isso. Para uma pessoa crescer de forma saudável espiritualmente, ela precisa ter uma relação exclusiva com a Bíblia. Então, porque a Bíblia é base de tudo aquilo que cremos, fazemos e amamos. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos do quê? Conhecer a Bíblia. Simples assim. Então, a Bíblia, ela é um livro historicamente autenticado. Os livros hoje, eles são reconhecidos ou autenticados pelo número de cópias que foram feitas desses livros. É interessante ver que na história existem dois filósofos que são assim, gigantes na história. Se juntar as cópias dos escritos desses dois, o número vai ser de 643 cópias dos seus escritos. Agora você quer saber, eu vou fazer uma brincadeira. Quanto você acha que tem de cópia da Bíblia? Não, chuta aí. Quanto vocês acham que na história já foram registradas as cópias das Bíblias? Não, calma. Das cópias dos originais que eu digo. Quanto você acha? Não, menos. Hã? Oi? Não, menos. Cópia do original. Não, cópias. As cópias. Cópias de 1 Coríntios, cópias de Efésios, cópias de Gênesis. Quanto vocês acham?
Hã? 400? Mais, bem mais. Mais. Ela falou 10 mil. Menos. Quase. Menos. 24. 24 mil cópias. 24 mil cópias. Sabe, então, isso mostra a autenticidade da Bíblia. E olha o que algumas pessoas vão dizer. Immanuel Kant vai dizer que a existência da Bíblia como um livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço em depreciá-la é um crime contra a humanidade. Agora, olha o que Isaac Newton vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, existem mais indícios da autenticidade na Bíblia do que em qualquer outra história não cristã. Sabe, então o que isso significa? Que a Bíblia ela realmente é um livro que muda a história e que tem muitas respostas. Então, a Bíblia, ela conecta as respostas que nós precisamos. E uma das coisas que a Bíblia vai nos apontar é que o homem não é o centro da história. A história não está centrada no homem. A história está centrada em Deus. Porque a Bíblia vai mostrar Deus como criador de todas as coisas. E se você ler a Bíblia, você vai ver isso lá em Gênesis 1, Gênesis 2 e João capítulo 1. Você vai ver que dentro da história a Bíblia vai mostrar que Deus é sustentador, Ele cuida de todas as coisas. Você vai ver em Colossenses 1, em Atos 14, você vai ver isso em Atos 17. E a principal de todas, você vai ver que Deus ele intervém na história, por meio de Jesus, nos salvando. Então, além de criador, sustentador, Ele é o nosso salvador. E a Bíblia, então, tem essa proposta. E se Deus não existisse, então não haveria base para a existência. Não haveria base para a moralidade. Não existiria base para o conhecimento. Só que aí a gente fica naquela, mas eu preciso conhecer tudo de Deus. Arthur, tem coisa que eu não entendo na Bíblia, que é difícil, não é verdade? Lembra semana passada que eu falei que chegou em Levítico, você já começa a desanimar de ler a Bíblia? Tem coisa que é complicada mesmo. A colher de ouro, isso, aquilo, o anzol, a argola. Eu falei assim, eu piro com essas coisas. E olha que eu estudei teologia, sabe? Então tem coisa assim que é realmente difícil. Só que eu entendi, e se você está com a sua Bíblia aí, daqui a pouco eu vou mandar você abrir bastante sua Bíblia, né? Mas um texto de Deuteronômio 29 e 29 vai dizer que Deus tem algumas coisas misteriosas que Ele guardou só para Ele. E outras coisas Ele nos deu e revelou a nós para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então tem coisa que a gente não entende, que a gente só vai saber quando a gente estiver lá no céu. Sabe aquele básico conselho que as pessoas dão? Ah, eu não entendo isso agora, mas quando eu chegar no céu eu vou perguntar. Quando eu chegar no céu eu vou perguntar para Deus, Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que Eva foi pegar aquele fruto? Por que Adão comeu daquele fruto? Cara burro, né? Ele não tinha que ter feito aquilo, sabe? Então perguntas que a gente fala assim, por quê? Por quê? Então tem coisas que somente Deus vai saber e somente Deus vai explicar. Mas tudo aquilo que nós precisamos para compreender a verdade, Ele nos deu. Então a Bíblia, ela é a revelação finita de um Deus infinito. A Bíblia é a revelação finita de um Deus infinito. Então, a Bíblia, ela revela a nossa existência, o porquê da nossa existência, ela revela o objetivo da nossa vida e ela revela o nosso destino. Então, Deus ele vai revelar aquilo que Ele quer revelar a nós, porque Ele sabe que é isso que é necessário para nós. Então, a Bíblia, ela é a linguagem mais simples que Deus deu para nós, para que possamos conhecê-lo e entendê-lo. E aí, vamos lá. Você sabe que a Bíblia é dividida em Novo e Antigo Testamento, certo? Você sabe disso, pelo menos. Né? Vai saber, né? Então, a Bíblia ela é dividida em livros, né, o Novo e o Antigo Testamento. O Novo e o Antigo Testamento. Né? Ela é dividida em capítulos. Então, se você estuda português, você vai ver lá, ela é dividida em parágrafo, ela tem figura de linguagem, ela tem parte literal, sabe? Ela tem vírgula, ela tem ponto, ela tem exclamação, sabe? Então, todas as formas para que nós possamos entender e compreender. Né? Então, se você é ruim de português, parceiro, aí há um problema. Né? Porque, oi?
Exatamente. A NVT, se você ganhou, para quem não foi no acampamento, perdeu. Né? Então, se você ganhou a Bíblia, essa versão que você está é uma das melhores que temos hoje, para adolescente ler a Bíblia. Então, a Bíblia também ela foi separada por versículos. Então, por isso que tem lá os numerozinhos, tudo. E isso foi colocado por um professor na universidade em Paris. Ele fez essa divisão para que fosse mais fácil para eu e você entendermos e interpretarmos a Bíblia. Porque imagina, o texto original, eu tinha que ter colocado uma foto de como que era o original. Era tudo misturado, sabe? Para traduzir era um trabalho lascado, difícil. Sabe, eu fiz grego, hebraico no seminário. Meu Deus, o negócio é muito chato. É muito chato. Porque o hebraico não é como você lê de forma normal, né? Não, você tem que ler de forma inversa. E aí as vogais são tudo pontinho, né? Aí não tem ponto. É um negócio louco. É um negócio louco. Eu lembro que eu tinha que fazer a tradução de haja luz da Bíblia. Sabe quanto tempo eu fiquei para fazer a tradução disso? Quase 2 horas. 2 horas. E não podia consultar livro, não podia consultar o programa, porque hoje tem programa, né? É só você clicar na palavrinha lá que tudo aparece. Passo de mágica. Mas não, você tinha que ir lá ficar vendo vogal e desenho disso e desenho daquilo. É realmente um processo bem complicado. Então, essas pessoas, né, eles compreenderam a mensagem, dividiram tudo, para que fosse mais fácil para a gente. Então, cada livro desse contém uma história. Cada livro desse contém princípio, cada livro desse contém confissão, cada livro desse contém oração, contém louvores. Só que cada livro desse tem um propósito. E anota que é importante. E qual que é o propósito de cada um desses livros? O propósito de cada um desses livros é mostrar a glória de Deus, mostrar Jesus como Salvador e principalmente como devemos viver. Então, o propósito desses livros é para a glória de Deus, para mostrar Jesus como Salvador e simplesmente não, né? E a máxima é nos mostrar como viver até a sua volta. Então, a Bíblia, anota esse texto. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se eu fosse você, eu decorava, porque pode ser que se surgir essa competição, esse texto vai ser perguntado para você e você vai ter que recitar. Então, se prepara. Tá? O que esse texto quer dizer, Arthur? A Bíblia vai dizer lá, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, para chegar até nós, passou por um processo. O processo de inspiração. Então, toda a Escritura, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E tudo que foi escrito para o nosso ensino. E veio da parte de Deus. Mas como que foi esse processo, Arthur? Eu vou explicar para você agora. Porque sempre tem aquela pergunta, né? Seu amigo sempre vai fazer aquela pergunta, ou você mesmo já teve essa pergunta. Arthur, mas se a Bíblia é palavra de Deus, por que ela foi escrita por homens? Já não fez essa pergunta? Ou alguém já fez essa pergunta para você? E agora, abre sua Bíblia aí comigo, em 2 Pedro, rapidinho. 2 Pedro. Se você está com o seu celular, você pode abrir o seu celular. Né? É permitido agora. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Alguém achou aí? Achou? Não? Celular é fácil, né? O pessoal que está com a Bíblia aí, rala mesmo, filho. Procura aí. Achou? Vamos lá, então? Alguém quer ler em voz alta? Vai lá. Leia aí, mas com voz de homem, cara. Põe força aí nessa voz. Massa. Olha lá, a NVI vai dizer o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, ou seja, a palavra de Deus, das Escrituras, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia, ou a palavra de Deus, teve origem na vontade
humana. Mas homens, motivados pelo Espírito, escreveram tudo aquilo que Deus queria que escrevesse. Ou seja, tudo começa em Deus. E aí então Deus vai e se revela ao homem. Deus vai ao encontro do homem. Então o homem entende quem Deus é. E depois disso, o homem ele é inspirado por Deus. Então o Espírito Santo vai guiar esses homens a escrever tudo aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então esses homens eles são motivados. A Bíblia vai dizer que não foi de motivação humana que as escrituras foram geradas, mas os homens tiveram o privilégio de participar da obra de Deus e foram orientados pelo Espírito Santo na redação dos textos e assim guardando a palavra de Deus sem erro e guiando a palavra de Deus e escrevendo para que chegasse a nós e nos orientasse com toda a fidelidade e amor que Deus queria. Então o Espírito Santo ele supervisionou todo o conteúdo que foi escrito. Então, os livros eles foram escritos de diversas formas. Se você for ver os autores, Paulo escreveu de um jeito, Pedro escreveu de outro, João escreveu de outro, Tiago, Judas e tantos outros autores escreveram da sua forma. Mas Deus estava orientando todos eles para escrever de uma forma universal, de uma forma coerente, que não houvesse, se não houvesse contradição, mas um completasse o outro. Então Deus ele tem participação nisso tudo. E depois disso, vem o processo de transmissão. Ou seja, eles escrevem tudo aquilo que Deus passou para eles. E aí a gente sabe que no Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita em hebraico, né, e o Novo Testamento, a Bíblia foi escrita em grego. E aí temos as línguas originais. Né? A gente precisa estudar tudo. E depois disso, veio o processo de tradução. Para então a Bíblia chegar na sua mão, para a Bíblia chegar em português. Então ela passou por muitos processos, ela foi para o inglês, ela foi para o latim, ela foi para o alemão, aí depois ela chegou no português. Então houve um grande processo para que a Bíblia chegasse até nossas mãos. E é interessante que os autores, as pessoas que escreveram, né, a Bíblia, você vai ver médico, você vai ver pessoas que tinham problema com fala, você vai ver pessoas que tinham problema com escrita, você vai ver coletadores de impostos, você vai ver pescadores escrevendo a Bíblia, você vai ver que um cara que perseguia a igreja escreveu a Bíblia, sabe? Você vai ver médicos escrevendo a Bíblia, você vai ver 2 irmãos de Jesus, né, Tiago e Judas escrevendo a Bíblia. Então todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Só que aí há um problema. Por quê? A palavra de Deus ela é perfeita. Só que os homens, nós, não sabemos interpretar muitas vezes os textos que são nos dados. Por exemplo, tem lá o texto, aí a gente tem que ir para a interpretação do texto, para a aplicação. Português é básico isso, né? Se você faz português, você precisa saber disso. Só que aí tinha uns cabeção na história da igreja, vai vendo esse. Ele pegou um texto e aí colocou totalmente fora de contexto. Sabe o que o cara fez? Tem um texto em Mateus que vai dizer o seguinte: se um membro do seu corpo te faz pecar, corta e lança ele fora, porque é mais fácil você entrar no reino do céu sem o seu membro, ou permanecer com o seu membro e ir para o inferno. Sabe o que esse cara fez? Orígenes é o nome dele. Ele cortou o membro multiplicador dele. Sério? Ele cortou o membro multiplicador dele. Ele levou o texto no literal. Você está dando risada, né, Juan? É. Mas o cara foi ao extremo. Sabe? E aquela passagem é uma figura de linguagem. Não está dizendo que deve ser assim, que você deve arrancar o seu membro fora, como esse cara fez. Sabe? Ele está dizendo assim, ó, Jesus está dizendo, arranca do seu coração isso. Sabe? É a ideia de você tirar essa prática da sua vida. É você se arrepender do seu pecado e não cometer mais. Só que aí o cara pegou e interpretou errado. Aí tem outros que interpretam, por exemplo, pega aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece, como eu já falei aqui, né, e abusa, né, e faz o que acha que deve fazer, o que é certo, porque, tudo posso naquele que me fortalece. Tá xingando a mãe, aí a mãe, você não pode me xingar, tudo posso naquele que me fortalece, sabe, né? Vai lá e faz um monte de coisa, mente, né, e fala, não, tudo posso naquele que me fortalece, né? E tá usando totalmente errado. Tinha um cara na minha faculdade que ele tatuou, tudo posso naquele que me fortalece.
Aí eu, nossa, bacana, cara, essa frase, né, esse versículo. Ele cara, minha avó falava muito disso pra mim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu tatuei. Aí eu falei assim, mas você sabe de onde que é? Ele, não, era a frase que minha avó repetia. Aí eu, como assim, cara? Como assim? Isso é um versículo bíblico, tal. Aí eu falei pra ele todo o contexto. Ele, nossa, mano, nem imaginava que tinha tudo isso de significado. Né? Aí agora, né, vai saber o que esse cara tá fazendo. Ou deve estar tatuado alguma coisa por cima. Né? Mas outro texto que as pessoas pegam e colocam fora de contexto é: provai de tudo e retenha o que é bom. É um texto em Efésios. Aí neguinho pega esse texto e fala assim, não, vou sair pegando todo mundo, porque eu tenho que provar tudo que é bom. Né? Ai, neguinho sai fazendo um monte de coisa errada. Não, estou provando o mundo. Né? Estou provando as delícias do mundo. Estou provando aqui. Né? E tira o texto fora de contexto. E aplica de forma errada na vida. Outra coisa, outro texto que as pessoas pegam muito é: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Mano, se eu aprovei, eu não me condeno, sou livre. Sabe, eu sou livre para fazer, né? Eu estava brincando com a Rafa hoje isso, que eu ia jogar ela na piscina, né? Tanto que ela não veio. Né? Aí ela, você não pode fazer isso. Eu falei assim, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Sabe? Então eu vou jogar você na piscina. Então a gente passa por isso, a gente usa o texto bíblico, interpreta de forma errada e aplica de forma errada. E aí a gente acaba se estrupiando, fazendo um monte de coisa errada. Mas a Bíblia, a gente tem que entender que ela é uma autoridade. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, há uma autoridade na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Então, há relatos históricos, profecias cumpridas, ela influencia na vida de pessoas, ela tem muita sabedoria. Então, é algo que a gente precisa dar atenção, é algo que a gente precisa prestar reverência. Ela não contém erro, ela não conduz as pessoas ao erro. Sabe? Então, ela é autoridade na nossa vida. O Wayne Grudem vai dizer o seguinte: todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Portanto, não crer nelas ou desobedecê-las é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Pesado, né? Diretaço assim, ó. Entender que é a palavra de Deus, você tem que entender que ele é a autoridade máxima. E por ser a autoridade máxima, eu preciso obedecer essa palavra. Eu preciso obedecer o que ele manda. Eu preciso aprender sobre ele, eu preciso me inspirar e ir atrás disso, desse conhecimento. Porque se eu não faço, eu estou desobedecendo. E se eu o desobedeço, eu não creio. Então é algo que a gente precisa pensar. Outra coisa que a Bíblia é necessária. E para que ela é necessária? Porque o texto está dizendo que a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê, Arthur? Eu quero curtir minha vida. Né? Aí eu tenho que dizer para você, há um texto em Eclesiastes que vai dizer o seguinte, assim, ó, jovem, vai, curte a vida, faz o que você achar, vai até onde a sua vista alcançar, mas saiba que um dia você prestará conta de tudo aquilo que você está fazendo. Pô, pesado, né? Pesadaço. A gente vai prestar conta de tudo isso. E ela é necessária para quê? Primeiro, para a gente conhecer a Deus. A Bíblia ela dá sabedoria aos simples. A Bíblia, vai ter um texto em Provérbios 1,7 que vai dizer que o temor ao Senhor é um princípio da sabedoria. Então, se eu temo ao Senhor, eu já estou um passo à frente, porque eu estou sendo sábio. Porque se eu temo ao Senhor, eu vou agir sempre com sabedoria. Eu vou agir sempre com amor a Ele. Outra coisa que a Bíblia é necessária é para eu reconhecer a necessidade de um Salvador. A Bíblia me mostra o quanto eu sou pecador. O quanto eu preciso de Jesus. Tem muito adolescente que chega para mim e fala assim, não, Arthur, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um adolescente bom. Eu não faço nada de errado. Aí eu falei, tá bonitão, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste aqui? Para ver se você realmente é bom? Deus nos deu os 10 mandamentos, correto? Os 10 mandamentinhos ali, né? Bonitinhos. E esses 10 mandamentos foram nos dados para a obediência. E se a gente não obedecer, a gente está quebrando uma lei. E quebrando uma lei, nós somos transgressores da lei. E transgressores da lei devem pagar uma pena, correto? Certo? Então vamos lá, bonitão e bonitona. Primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo entendimento. Vai me dizer que você pensa em Deus em todo momento.
Não precisa responder, só pensa. Tá? Te peguei na primeira. Vamos lá, segunda. Vai me dizer, o texto vai dizer aqui, né, o segundo mandamento. O segundo, terceiro, não lembro agora. Mas honra o teu pai e a tua mãe. Vai me dizer que você obedece seu pai e sua mãe assim, ó, na paz, na tranquilidade. Mãe, não, assim, Arthur, vai lavar a louça. Mãe, tô indo, tranquilo e favorável. Nunca. Arthur, vai jogar o lixo. Já. Né? Arthur, desliga o videogame e vai tomar banho. Né? Não faz. A gente não obedece. Outra coisa. A Bíblia vai dizer nos mandamentos que nós não devemos mentir. Vai dizer que você nunca contou uma mentirinha na sua vida. E aquelas mentirinhas, não vai dar nada. Né? Não vai dar nada. Né? Aí realmente, é aí que piora. Outra coisa. Às vezes as pessoas vão dizer assim, eu nunca fiz isso. Mas a Bíblia vai dizer assim que você não pode roubar. Você não pode roubar. Aí todo mundo vai dizer, eu nunca roubei, Arthur. Nunca. Aí eu vou dizer para você, vai me dizer que você nunca colou na escola. Tem gente que está se entregando já, né? Vai dizer que você nunca colou na escola. Sabe? Aí as pessoas vão falar, mas colar não é pecado. Colar é roubar conhecimento do outro. Ou usar do conhecimento que você não tem na hora. Sabe? Isso é burlar. Enganar. Né? Outra coisa que é bem pesado. Vai dizer assim a Bíblia, não assassinarás. Aí Jesus vai dizer o seguinte, se você não perdoou o seu irmão, você está assassinando ele no seu coração. Vai dizer que você já não teve um momento de ira, que você não queria perdoar o seu pai e a sua mãe, ou uma amiga da escola, ou a sua irmã e o seu irmão. Minha irmã queria me matar com uma faca, velho. Ela veio correndo atrás de mim com uma faca. Não, eu era um menino bom. Né? Mas aí que tá, beleza. A gente viu aqui, eu não vou abrir todo o leque, os 10 mandamentos, mas a gente viu que a gente já é ruim por natureza. A gente é um transgressor da lei. Então a Bíblia ela veio justamente para mostrar que a gente precisa de um Salvador. Que a gente não iria ser salvo pelos nossos méritos ou por aquilo que a gente pode fazer. A gente foi salvo por Jesus. Outra coisa que a Bíblia é necessária é para sabermos como viver de modo que agrada a Deus. E a pergunta que fica é, como posso me manter puro em minhas atitudes mesmo sendo adolescente? E a resposta, vivendo de acordo com a tua palavra. E aí a gente olha para essa pergunta e essa resposta e a gente fala assim, Arthur, é somente uma pergunta e uma resposta mesmo. É uma pergunta que as pessoas já fizeram para você e você respondeu. Não. Sabe por quê? Porque isso é um versículo bíblico. Salmo 119, 9. Isso é um versículo que a Bíblia está orientando você como você deve viver. Como você deve caminhar. E vamos lá, finalizar. A Bíblia ela é suficiente. Tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução. O ensino para quê? A Bíblia ela é suficiente para me ensinar o que é certo, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. A Bíblia ela é suficiente para me repreender, me mostrando o que não é certo. Ela vai me mostrar que eu estou errado. Ela vai mostrar as consequências do meu erro. Ela vai refutar o meu erro. Ela vai repreender o meu pecado. A Bíblia também ela é suficiente para me corrigir, para que então eu venha me tornar uma pessoa que tenha atitudes certas, que faça aquilo que é correto. Então, a Bíblia ela é suficiente para me convencer do erro e me colocar no caminho correto, me convencer e me mostrar para onde que eu devo ir, o que eu devo seguir. Outra coisa que a Bíblia é suficiente é para instrução, é para me fazer permanecer no caminho correto, é para me fazer crescer sempre em amor a Deus.
E isso não é algo ruim. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Arthur, como que você é duro? Nossa, Arthur, por que você pega tanto no pé? Mas eu não estou pegando no pé de vocês por conta de algo ruim. Eu estou pegando porque a Bíblia diz que eu tenho que pegar. Porque isso vai ser bom para vocês. Porque isso vai fazer vocês crescerem. Porque isso vai fazer com que vocês amem a Deus. E sabe, à medida que vocês vão se relacionando com Deus, a lei de Deus não se torna um fardo, se torna um prazer. E é o que diz esse pastor. Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, os nossos deveres são nossos prazeres. Quando a gente caminha amando a Deus, tudo que Ele diz para nós, é prazeroso obedecer. É prazeroso fazer, porque a gente sabe que em tudo o que está acontecendo em nossas vidas, é amor e é graça dEle. Mas a Bíblia, ela tem um propósito. E o propósito é esse, ó. Para que nós nos tornemos pessoas aptas, plenamente preparadas para toda a boa obra. E qual que é essa obra, Arthur? Mateus 28, 19 e 20 vai dizer: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a obra a qual Deus nos chamou. E somente por meio da Bíblia nós vamos estar preparados para isso. Preparados para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E preparados para defender a razão da nossa fé. E quando você estuda a Bíblia, você vai ver o quanto Deus cuida de você. E o quanto Deus te prepara para você propagar o amor dele para as outras pessoas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus que uma pessoa precisa para se tornar cristã, viver como cristã e crescer como cristã. Um outro pastor que eu gosto muito de ouvir, ele vai dizer o seguinte: você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras com regularidade. Pois não tem como ser influenciado por aquilo que você não conhece. Não tem como você ser um cristão sem buscar a base para se tornar um cristão. Sabe? Eu vou compartilhar algumas histórias agora para finalizar. O conhecimento da Bíblia me ajudou a lidar com muitas lutas que eu vivi na minha adolescência e juventude. A primeira delas, o conhecimento da Bíblia, ou conhecer e buscar a Bíblia, me fez obedecer os meus pais. Eu mentia muito para os meus pais. Muito. Eu dizia que eu era um bichão para mentir para os meus pais. Mais para minha mãe, né? Porque a mãe caía mais fácil. Meu pai já era mais durão. Porque meu pai começava a fazer pergunta. Aí eu tinha que, desenrolar mais. Só que chegou um momento que eu vi que eu iria perder a minha vida se eu não honrasse os meus pais. Porque o texto vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam longos nessa terra. Então eu entendi que eu desobedecendo os meus pais, eu estou encurtando a minha vida. E aí então eu saía para balada escondido da minha mãe, eu saía para festinha escondido da minha mãe, eu ia para a festa do peão escondido da minha mãe, eu falava que eu ia dormir na casa de um amigo, ou de um parceiro, e na verdade ia lá encher a cara, ia lá fazer um monte de coisa errada. Só que aí chegou um dado momento que eu me deparei com esses textos. E aí foi quando Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu vi que eu estava errado. E aí chegou um texto em Provérbios que vai dizer que a vara, a correção vem pela vara, por meio da vara. E isso faz com que seu filho não se perca. E aí eu fui abraçar minha mãe. Eu abracei minha mãe e falei assim: mãe, obrigado pelo tanto de chinelada que você me deu. Mãe, obrigado pelo tanto do pé de cipó, sei lá, o galho de cipó, de goiaba que você pegava e dava nas minhas pernas. Obrigado, mãe, por aquele tamanco que você jogou, bateu no chão e foi na testa da minha irmã. Sabe?
Ela tinha a pretensão de me acertar, né? Só que acertou o alvo errado. Só que eu fui agradecer a ela. E eu falei assim, mãe, se eu sou o que sou, e se eu estou me tornando o que sou hoje, é porque você me amou e você me corrigiu. Eu te agradeço. E aí nesse momento eu falei assim, mãe, eu preciso confessar algumas coisas para você. E aí ela já, né? Confessar o quê? Não engravidou ninguém, né? Eu não, mãe, calma. Porque uma vez eu dei um susto na minha mãe, no 1º de abril, falei que eu tinha engravidado da menina, lá, nossa, quase morreu do coração, tadinha. Você vê como é que eu maltratava a minha mãe. Mas não pega isso como exemplo, tá? Que vai dar ruim. Mas, eu cheguei e falei assim, mãe, eu menti pra você em tal situação, eu menti pra você em tal situação, eu fui pra tal lugar, eu disse que eu ia pra outro lugar, eu fiz isso, fiz aquilo, fui contando a lista inteira. E sabe o que ela falou pra mim? Ela virou e falou assim, Arthur, eu sabia de tudo. Eu sabia de tudo. Aí na hora eu fiz aquela cara. Como assim? Eu menti tão bem. Né? Mas aí ela falou assim, algo que me impactou. Ela falou assim, Arthur, existe um negócio que se chama coração de mãe. E existe outra coisa que se chama Deus. Todas as vezes que você saía, o Espírito Santo me incomodava a orar por você até que você voltasse para casa. Aí eu, putz. E era cuidado de Deus na minha vida, através da vida da minha mãe. Foi a Bíblia que me ensinou a parar de mentir para ela. Foi a Bíblia que me mostrou que a mentira traz consequência. Eu já contei aqui para vocês que uma vez eu menti para o meu pai, que eu ia para a casa do meu amigo fazer trabalho e fui para a lan house. E do nada ele apareceu lá e minha irmã estava junto. E está rindo ali ainda. Ela estava junto. E por conta da mentira que eu inventei, eu tive consequências graves. Eu fiquei quase 2 meses de castigo dentro do quarto, só indo para igreja, escola. Eu só saía do meu quarto para ir para a sala de jantar, para comer, para almoçar, para ir no banheiro, tomar banho e voltava. Eu não tinha o que fazer. Sabe? Só que o que mais doeu não foi o castigo. O que mais doeu, por conta da mentira, foi ouvir do meu pai, eu não confio mais em você. Isso foi o que mais doeu para mim. Por conta da minha mentira. E a Bíblia também me ensinou a falar a verdade e ser recompensado pela verdade que foi dita. E hoje meu pai não diz que desconfia de mim, hoje meu pai diz que sente orgulho de mim. Porque eu decidi seguir a Bíblia. Eu seguindo a Bíblia, eu valorizei as minhas amizades, eu deixei de ser um cara egoísta. Foi a palavra de Deus que me ajudou a lidar com a ansiedade no seminário. Enquanto muitos caras estavam lá no seminário, usando o seminário como centro de recuperação, e pai bancando, e eu tendo que pagar R$2.000 por mês, e não tinha dinheiro, e não sabia de onde vir. Estava devendo quase R$4.500 no seminário, convidado a sair do seminário, a deixar o meu sonho, e a ansiedade batendo no meu coração, e eu não sabia o que fazer. Foi quando eu olhei para a palavra de Deus e ela disse o seguinte: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, faça conhecidas suas ansiedades a Deus por meio da oração, súplica e ação de graça. E numa noite, 2 horas da manhã, sentado na escada daquele seminário do meu quarto, eu fiz uma oração. Eu disse assim: Deus, o meu desejo não é sair daqui. O meu desejo é permanecer, crescer, para poder ensinar outras pessoas, para poder ser exemplo para outras pessoas. Mas Deus, foi muito doído falar isso, mas se o teu plano é me tirar daqui, que o Senhor me tire e me ensine. E se for da tua vontade que eu volte, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade, acima da minha vontade. Eu fiz essa oração. E 1 semana depois eu fui convidado para pregar no acampamento, no PV Nordeste.
E ali eu estava em crise do meu chamado. Se Deus realmente tinha me chamado para pregar, se Deus tinha me chamado para cuidar de jovens e adolescentes. Eu estava em crise, a ponto de chutar o balde e deixar tudo para trás. Mas foi uma das semanas mais incríveis que eu vivi naquele lugar. De ver jovens e adolescentes arrependendo e chorando por conta dos seus pecados. Missionário e a equipe inteira chorando e se arrependendo pelos seus pecados. Teve um momento no acampamento que eu estava conversando com uma menina, e ela falando da família dela, que ela tinha problema com a família dela, com a mãe, e eu ali tentando aconselhar ela a permanecer firme em Deus. Daqui a pouco juntou todo o quarto das meninas, e a gente começou a falar da Bíblia. Daqui a pouco juntou outro quarto dos meninos, e eu sei que terminou com uma roda gigantesca de adolescente me ouvindo no meio da cantina. E a gente terminou com uma oração. Foi algo incrível na minha vida. Algo que eu nunca imaginei que eu ia viver, porque eu estava passando por crise, ansiedade. E aí terminou o acampamento. E é interessante que no último dia que eu preguei, eu estava falando da tribulação que produz esperança. De momentos difíceis a qual Deus usa para nos moldar. E a mãe daquela menina estava lá, ouvindo tudo que eu estava falando. E aí no fim, a mãe dessa menina chegou para mim e disse assim: Arthur, eu estava afastado de Jesus, mas ouvindo o que você pregou hoje, eu preciso voltar aos caminhos de Jesus. E aquela menina saiu chorando, irradiante. Porque o acampamento não tocou a vida dela, mas tocou a vida da família dela. E aí quando eu saí do acampamento, eu ainda estava devendo R$4.500. E aí o Ivan, que é o diretor do acampamento, me chamou na sala dele. Ele falou assim: Arthur, isso aqui é uma oferta dos acampantes, isso aqui é uma oferta da equipe dos missionários, e essa aqui é uma oferta do acampamento como preletor. E sabe qual que era o valor? R$2.500. E ali eu saí esperançoso. Falei assim, falta 2.000, né? E eu falei assim, vamos lá, vamos confiar. E orando a Deus, sempre colocando a minha ansiedade diante dele. E aí com isso, eu saí do acampamento, pessoas começaram a me ligar. Arthur, estou depositando tanto na sua conta. E aí eu ia pregar numa igreja, e ia usar o mesmo texto que eu preguei no acampamento. Da tribulação que produz esperança. E na hora que eu estava escrevendo sobre isso, um amigo meu me mandou uma mensagem: Arthur, eu acabei de depositar R$600 na sua conta. Ai, meu Deus. Sabe, o que está acontecendo? E aí eu cheguei em São Paulo, faltava uma quantia, e alguns meninos da rede se juntaram, levantaram essa quantia, e eu sei que no fim faltava R$400 para eu pagar e voltar para o seminário. E aí eu fui no seminário. Falei assim, falta R$400, eu vou dar um jeito. Cheguei no seminário, falei com o Gerson, que era o responsável pelo seminário, na questão de finanças. E aí contei tudo para ele que tinha acontecido. Eu falei assim, Gerson, qual que é a minha dívida? Ele falou assim, Arthur, a sua dívida é de R$3.500. Eu falei assim, como assim? Não era de R$4.500? Ele, era. Mas passou uma pessoa aqui, se descreveu como anônimo e pagou R$1.000 da sua dívida. Poxa Deus, como valeu a pena seguir aquilo que Ele disse para eu fazer, de entregar a minha ansiedade, as minhas preocupações a Ele, porque Ele tem cuidado bem de mim. A palavra dEle fez com que eu fizesse escolhas certas na minha vida. Como em muitos momentos que eu fui pressionado a fazer coisas erradas, como drogas, a dizer não, a como roubar e a dizer não. Às vezes a ficar com garotas, eu dizia que não. Chegou o momento das pessoas mandarem nudes para mim, falaram assim, repassa aí. Eu falei assim, cara, não é isso. Sabe, outra coisa de questões de grupos de WhatsApp, que os caras enchiam de pornografia, eu era o primeiro a sair. Porque não fazia mais parte daquilo que Deus queria que eu fizesse. A Bíblia, a palavra de Deus, me fez ser puro em toda a minha juventude. Em dizer não para muitas coisas, em muitos momentos errados. A Bíblia me ajudou a lidar com problemas de imoralidade sexual, de problemas sexuais. Porque ela tem poder para transformar. Porque ela me aproximou de Cristo, e Cristo tudo transforma. Então eu não sei o que você está passando. Mas eu quero dizer
que a Escritura, a Bíblia, ela é suficiente para te restaurar. Ela é suficiente para te corrigir. Ela é suficiente para te salvar. Ela é suficiente para te conduzir a uma vida contínua de santidade. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, pelo conhecer a palavra. Então, sem ela, não tem como se relacionar com Deus. Então, sai daqui entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia é o mesmo que conhecer a Deus. Sabe? A única maneira de você se encher dos pensamentos de Cristo é se encher do livro que fala a respeito dele. E se você não se enche do livro que fala a respeito dele, como você vai ser a imagem e semelhança de Cristo? Não tem como. Sabe, outra coisa. A leitura da Bíblia com regularidade e sinceridade é o grande segredo para alguém permanecer firme na fé. Às vezes você pode estar em dúvida da Bíblia. Você pode estar naquela moda de ateísmo. E eu convido então você a ler a Bíblia. E não se basear em frase de efeito ou comentário de algum professor ou daquilo que você ouviu por meio de youtuber. Ou por qualquer outra coisa que você tenha visto, mas não. Tenha como um propósito buscar o seu próprio conhecimento a respeito de Deus. Então eu faço um desafio para você. Deixe essas conclusões de outros de lado e busque tirar suas próprias conclusões de Deus. Procure, busque ler a Bíblia. Conheça, tire dúvidas, pergunte. E somente a leitura bíblica, com regularidade e sinceridade, vai fazer com que você permaneça firme no amor que você tem a Deus. Somente isso vai fazer com que você permaneça firme. E outra, a Bíblia não está em conflito com a ciência, a filosofia ou a sociedade. Crer na Bíblia é um salto do escuro para a luz. Crer na Bíblia é um salto do escuro para a luz. Então eu deixo um desafio para você. Busque conhecer a Deus através da Bíblia. Ela é fundamental para a nossa fé. Ela é um dos pilares mais fundamentais para a nossa fé. Então leia em conjunto. Você tem dificuldade de ler sozinho? Chama um amigo para compartilhar a leitura, para te motivar. Chama os seus pais para ler a Bíblia junto com você. Para fazer devocional junto com você. Sabe, tem planos da YouVersion que você pode usar. Ah, se tem dificuldade com ler, tem a Bíblia em áudio. Tem a Bíblia até em desenho. Tem a Bíblia em ação, que é uma história em quadrinho. Se você tem dificuldade com isso. Tem a Bíblia até em mangá hoje. Então são meios que você pode crescer no conhecimento de Deus. Tem um plano de leitura do Mega que a gente está para lançar. Sabe? Então você tem aqui os líderes do seu pequeno grupo. Você tem a minha, o Abner e tantos outros que podem te ajudar a crescer nisso. Você tem as pregações e o encontro do Mega para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você tem o culto de domingo para aprender sobre a palavra de Deus. O culto de domingo não é só um encontro que você vai ficar lá no fundo da igreja, conversando, jogando joguinho no celular. Não, ali está sendo propagada a palavra de Deus para que você cresça em amor a Ele. Então por isso que a gente precisa prestar reverência no culto. Por isso que a gente precisa dar atenção àquilo que o Matos, ou o Cata, ou qualquer outro que estiver pregando está falando. Porque é Deus falando na sua vida. Outra coisa. Existe série sobre a Bíblia hoje. A gente fica assistindo tanta série que não edifica a nossa vida. Então procura uma coisa boa. A Netflix tem uma série sobre a Bíblia que dá para você assistir, que é bem bacana. Que vai te estimular a crescer e conhecer a Deus. Então eu quero dizer algo para você. Para. Uma das coisas que a Bíblia me ajudou a compreender é que tudo existe um tempo. Eu era um cara frustrado em relacionamento. Mas à medida que eu busquei a palavra de Deus, encontrei conforto. De que eu não vou ser suprido quando eu estou com alguém. Eu sou suprido quando eu encontro Deus. E permaneço me relacionando com Ele. Se eu tivesse entendido na minha adolescência, que se eu buscasse mais a Deus, se eu buscasse a Deus da forma como eu busco um namorado ou uma namorada, ou qualquer outro tipo de coisa,
eu já estaria transformado e entenderia que tudo isso ia acontecer no momento certo. E a ansiedade não ia bater no meu coração. Isso tudo faz sentido. Isso aqui, ó, faz sentido. Isso aqui faz sentido. Mas, para finalizar, sabe o que a gente tem feito com isso aqui? Sabe o que a gente tem feito com isso aqui? Eu vou fazer um exemplo. Colocado no chão e pisado em cima. É isso que a gente tem feito com a Bíblia. É isso que a gente tem feito com a palavra de Deus. É isso que a gente tem feito com as orientações que Deus está nos dando. É isso que a gente tem feito com a graça e com o amor dele, colocado debaixo dos nossos pés. Quando, na verdade, a Bíblia, ela deve estar aqui, ó. Porque aqui, ela vai mudar a forma como eu vejo, a forma como eu ouço, a forma como eu falo, a forma como eu ajo. Porque em tudo eu vou fazer entendendo que Deus tem o melhor para mim e quer que eu faça esse melhor, pois assim eu vou representar Ele como Ele deve ser representado. Entenderam? Vocês viram como é importante isso aqui? Então o meu desafio para vocês é que vocês tenham comunhão com isso aqui. Pois tendo comunhão com isso, vocês têm comunhão com Deus. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por todos esses adolescentes que aqui estão, que ouviram essa mensagem, que entenderam a importância da Tua palavra. E te peço, Espírito Santo, que agora, nesse momento, eles estejam orando, fazendo um compromisso contigo, de crescer no conhecimento da Tua palavra, de crescer, Deus, no conhecimento daquilo que Tu queres para nós, de crescer, ó Pai, e vivenciar tudo aquilo que o Senhor já tem demonstrado para nós, porque a Tua palavra, ela demonstra e é propagada uma mensagem de amor e de graça, uma mensagem de conforto, uma mensagem de apoio, uma mensagem de transformação, e que eles entendam essa transformação, que eles vivam essa transformação, e que eles entendam que esse é um dos pilares mais importantes para a vida deles, e que eles nunca, em nome de Jesus, eles nunca se apartem ou deixem a Tua palavra de lado. Que a Tua palavra não permaneça em seus pés, mas que a Tua palavra permaneça em nossas cabeças e assim transformando a nossa mentalidade e realidade. É isso que eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.